Meus irmãos, graça e paz, amém? Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Que bom que nós conseguimos levar essas semanas, semanas, esse mês aí, e o quanto Deus tem feito nas nossas casas, nas nossas vidas. Eu quero agradecer, começar aqui hoje pela via da gratidão, agradecer ao pastor Clóvis. Obrigado, pastor, em seu nome, a todos os pastores da igreja. Obrigado pela honra, a oportunidade de estar com vocês aqui. Nesses dias eu sei que Deus tem falado aos nossos corações, tem sido uma bênção para nós. Amém, irmãos? Obrigado pela paciência em me ouvir. Tem umas loucuras no meio aí, relaxa. Isso sou eu. Hoje eu estou com a família inteira aqui, como o pastor falou. Tem a minha mãe, irmã Maria Brizotti, está aqui. É a responsável por a gente estar de pé lá em casa, é ela, né, minha mãe. Minha esposa Mari, meu filho Eduardo e meu irmão Lucas, que já é de casa, congrega clandestinamente aqui, junto com nós, né? A gente já veio algumas vezes aqui, né? Por gentileza, abra sua Bíblia aí, ó, nesse texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 15 a 18. Acharam aí? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 15 a 18. Hoje a gente vai pensar sobre esse tema aí, para finalizar tudo que a gente pensou até aqui. Disciplinas espirituais, possíveis caminhos de cura. Eu botei possíveis porque é muita pretensão, embora o que eu vá falar seja bíblico, acreditar que esses que eu vou falar sejam só os caminhos de cura. Eles são possíveis. A partir do momento que vocês entram por eles, eles vão abrindo outras estradas e outras possibilidades. É bom que a gente saiba e aprenda a lidar com as possibilidades ainda em aberto. Essa coisa de não definir tão ferrenho, não haja espaço para outras possibilidades. Como acontece muitas das vezes na espécie de numerologia cristã que tem hoje, né? 5 passos para alcançar a vitória. Se precisar de um sexto, você está morto, né? Então, a gente vai nos possíveis caminhos de cura, que é mais fácil para você chegar lá. Acharam aí? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 15 ao 18. Presta bem atenção nesse texto. Eu fiz questão de trazer hoje, então, que eu já falei para vocês algumas vezes aqui, a mensagem de Eugene Peterson, que é uma versão um pouco mais, vamos dizer assim, mais limpa, né? Ela é direta para a gente. Então, eu vou ler nessa versão que eu trouxe aqui. Olha o que ele disse. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam nesse mundo. Amém. Esse é o tipo de texto que a gente detesta na Bíblia, né? Porque ele vem com os 2 pés no peito, não é? E nessa leitura que eu vim aqui, vem até com pedra na mão, né? Ela é um texto mais leve, então ele não faz esse rodeio que a gente faz. Às vezes as nossas bíblicas tão clássicas, tão bonitas, a gente termina o texto dizendo, nossa, que lindo, não entendi, mas é tão bonito. Eu gosto desse texto aqui porque ele faz o contrário. Ele deixa muito claramente, depois de ler essa versão aqui, não tem ninguém aqui dentro que não possa dizer que entendeu, a não ser que você esteja dormindo por aí. Esse texto aqui tem essa característica, tanto que eu só para provocar vou ler de novo. Pode ser? Agora presta bem atenção nesse texto aqui, ó. Escute. Imagine o pastor Eugene Peterson, que foi um pastor, como eu já expliquei a vocês, que ele interpretou, traduziu, melhor dizendo, fez uma versão do texto bíblico do original para pregar na sua igreja. Então esse aqui é um texto que surgiu de púlpito, de mais de 40 anos de experiência pastoral de púlpito. Então imagina que ele, quando termina, eu acredito, quando ele terminou de fazer essa versão, ele deve ter pensado, atingi exatamente o ponto que eu queria. Foi muito certeiro, eu diria cirúrgico, quando ele diz, cuidem, o verbo cuidar é muito importante, cuidem para que quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Vocês lembram que eu falei umas terças-feiras atrás que tem gente que quando está doente mata o outro? É isso. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Eu gostei da forma como ele traduziu, porque a sintaxe grega é nesse sentido aqui.
de forçar a ideia do melhor, uma repetição da ideia. O judeu, na língua hebraica, não há superlativo. Então, para mostrar a força do que eles querem enfatizar, eles dão a repetição. E nesse texto ele deu essa ênfase na palavra melhor. Olha que interessante. Procure o melhor em cada um, façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. O final é maravilhoso. A pessoa já está pensando que vai ser para ela e ele termina dizendo, é para o irmão, não para você. Façam o que há de melhor para o irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Eu já vejo gente protestar, mas não dá. Nesse caso dá porque a alegria aqui é fruto do Espírito, é diferente de felicidade. Felicidade você não consegue o tempo todo, mas a alegria dá. Porque para nós cristãos, alegria não é um sentimento, é uma pessoa, Cristo. Se você está em Cristo, você pode ser alegre o tempo todo. E ele termina dizendo, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça, é como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. E aí que está um grande problema. A gente vive num mundo que faz absolutamente tudo que é possível e impossível para nos lembrar que a gente não é desse mundo, não é? É interessante isso. Parece que a sensação que a gente tem, para quem de fato é cristão, ama a Deus e está envolvido com a sua palavra, percebe-se em constante incômodo de lugar. Você já se sentiu nesse sentido, assim, de aqui é um lugar estranho? O C.S. Lewis chegava a dizer que se você sente que em algum momento você não está bem nesse lugar, nessa vida, você sente uma coisa estranha, como se fosse um vazio em relação a esta vida, este é apenas um dos sinais de que você não é deste mundo. Graças a Deus por isso. Há um outro mundo possível, uma escatologia da esperança. É que quando a gente fala escatologia na igreja, pira os irmãos tudo. Relaxa que a escatologia aqui é da esperança, é só glória, não é monstro no final de tudo. Amém? É um outro nível de ideia. A vida com Deus, para a gente começar a trabalhar essa ideia de disciplinas espirituais, a vida com Deus exige esforço, diligência, busca. Por isso eu botei a palavra no plural, disciplinas. É uma coisa que tem sumido da mentalidade da espiritualidade contemporânea das igrejas. Disciplina. A sensação que eu tenho cada vez mais hoje é que grande parte das igrejas trabalha uma espiritualidade extremamente light, flex, clean. Quase não há nada mais de disciplina, quase não existe a palavra renúncia, quase não há mais o desejo de fato de alguma coisa que mexa comigo e que cobre de mim certos preços. Ou seja, exercícios espirituais são instrumentos fundamentais da saúde emocional. Só que tem um preço, e olha que interessante, não é de graça, é pela graça. Tem uma diferença imensa aí. Nada do que a gente está vivendo aqui é de graça, é pela graça. Tem uma diferença imensa. Até porque o oposto de graça não é esforço, é mérito. A gente tem que lembrar disso. Tem um esforço em nós. É preciso que a nossa fé seja também desenvolvida no princípio de fazer um esforço. Muitos dos cristãos que estão nas igrejas hoje nem lembram que isso acontece. Tem muita gente que está vivendo uma espiritualidade lá sofista celestial, esperando a próxima onda. Não tem? Gente que chega na igreja com aquela sensação, cheguei para dar uma cantada, aí eu faço um louvor, dou uma aquecida no louvor, depois eu escuto uma palavra que eu não sei se é uma palavra ou uma palestra coach, e depois eu vou para casa achando que estou bem. Existe uma espécie de efeito placebo da celestialidade. Só que, quando isso não entra em mim, mexe profundamente com as minhas emoções, com as raízes do meu ser, a ponto de fazer com que eu me mexa na vida, isso não é espiritualidade, isso é só religião. E uma religião voltada para o Deus mais perigoso que existe, o Deus do ego. Não tem droga mais mortal do que a droga do ego. É muito perigoso isso. Olha, a fé cristã, para ser genuína, para lidar com essas emoções que a gente tem, notem que eu vou trabalhar o tempo todo aqui, emoções e espiritual na mesma dinâmica. Porque, sinceramente, a gente ainda tem uma mentalidade muito grega de departamentalizar tudo. Ainda tem gente que pensa assim, bom, eu chego na igreja, aí quando eu entro na porta ali, eu aciono o modo espiritual, aí eu estou no modelo espiritual. É tão crente que você vai cumprimentar com ele, nem sente a mão dele, que ele já celestializou. Não é? Super santo, naquela coisa super saiyajin gospel, né? Ele aciona uma potência espiritual. Aí ele chega em casa e volta a ser demônio. Não, gente. A ideia do cristão é completamente diferente. Em tudo que ele é espiritual. Você não vai encontrar Jesus no Novo Testamento dizendo para os discípulos, vocês têm que ser espirituais, hein? Vocês não estão sendo espirituais como eu. Não tem. Para Jesus a espiritualidade não estava além da vida, a vida era espiritual. Ele pega Salomão, peso pesado da história de Israel, e bota abaixo de um lírio do campo. Porque para Jesus a espiritualidade está em tudo, absolutamente tudo. Então sua saúde emocional e sua saúde espiritual não são instâncias separadas de você. São feitas numa fusão sagrada.
estão dentro da sua vida. Esse corpo também é templo do Espírito. O que te habita, o que te toca, estar na sua pele é sagrado. E isso é importante. Amém, irmãos? Ou seja, o que está exigindo da gente? Ó? Exige a conversão do querer. Dá uma olhada nessa imagem aí. Ó. A conversão do querer. Todo mundo acha lindo quando a bailarina levanta os pezinhos, né? E gira, e roda, e faz aquele negocinho. E a gente fica até olhando, meu Deus, simétrico, perfeito. Para chegar naquilo tem isso aí, ó. Esse esforço, essa disciplina, essa constância. Enquanto a gente não sacrifica os nossos desejos e delírios no altar do quebrantamento, não seremos transformados de jeito nenhum. Porque enquanto não houver um profundo e genuíno arrependimento para levar a essa renúncia, não enfrentaremos o que Paulo chama em Romanos 6,4 de novidade de vida. A novidade de vida não é quando a gente se converte a uma nova proposta, é quando a gente abandona os velhos enganos. E aí a gente aprende a ver com olhos novos as velhas coisas que Deus tem feito na gente. É uma mudança de mentalidade. Então é importante demais a conversão do querer. Aliás, gente, se tem uma coisa difícil de converter no crente, é o querer, é o desejo. Tanto que, como dizia C.S. Lewis, no momento que a gente canta é o momento que a gente mais mente, não é? Você já cantou umas coisas assim, tipo, Senhor, vou aonde o Senhor me enviar? Não vai nem do outro lado da rua? Deixo tudo aqui. Não deixa nem, no celular não deixa de jeito nenhum. Não é? A gente canta umas coisas assim, que às vezes eu fico pensando em umas mentiras que a gente canta que são tão bonitas. Por exemplo, ó, não sei se vocês já cantaram aqui. Olha que mentira bonita. A gente canta assim, ó, somos corpo. Já cantou? Assim bem ajustados. Olha que lindo. Unidos. Totalmente ligados. Não é uma mentira bonita? Totalmente ligados. Vivendo em amor. Olha que lindo. E vai subindo. Uma família, e vem a frase, sem qualquer falsidade. Oh. E como eu sempre digo, não é para você parar de cantar não, porque crente é malandro, ele foge. Não, continua cantando e fazendo virar verdade. Amém? Simples assim. A gente pode pegar outra via, né? Não precisa necessariamente fugir disso. A questão é, quando a gente não converte o querer, a pergunta é, de quem é o querer que temos? Se não há conversão no meu querer, essa vontade é de quem? Quem é que opera em mim? É interessante que isso não é um privilégio nosso. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, que é um texto para bugar a cabeça de todo mundo, em Romanos 7 ele para, ele pensa sobre isso, ele diz, encontrei uma lei que habita, princípio de moradia, dentro de mim, de modo que eu quero fazer o bem, não consigo, o mal que eu não quero eu vou lá e faço. Olha o que Paulo está dizendo, tem uma guerra estabelecida dentro de mim. E é sério demais esse negócio. Nietzsche dizia que o homem nada mais é do que um campo de batalha. Imagina, é assim que somos. Essa guerra que eu estou falando acontece dentro de você, dentro de mim, o tempo todo. Até porque, gente, escuta bem uma coisa, nenhuma conquista espiritual vem fácil. Nenhuma. Se o seu Senhor precisou, nesse nível de conquista espiritual, de uma cruz, ele morreu em público, enxovalhado, envergonhado, para todo mundo ver. Se você é daqueles que só quer aplauso, mídia o tempo todo, o Cristo que você segue não pode ser esse aqui. Existe um escândalo da graça. Slavoj Žižek tem um livro chamado A Monstruosidade do Cristo. E é interessante que ele diz exatamente isso. O Cristo que se esvaziou não pode ser pregado por alguém cheio de si. Quebra a gente profundamente. Essa noite aqui, ó, é uma noite para Deus primeiro quebrar, para depois curar. Amém? Ou seja, o que ele fez ao longo do mês inteiro foi dar só aquelas quebradinhas. Hoje quebra tudo. É para a gente sair daqui completamente curado com o Deus que sabe fazer. De cacos entre cacos, vasos para a sua glória e para a sua honra. Tudo e toda teologia só pode ser de Deus se terminar em doxologia, adoração para a glória de Deus. Isso é fundamental entender. Nenhuma conquista espiritual vem fácil. A gente tem que ter uma percepção, a mesma percepção que eu acho tão tremendo quando Davi vai dizer em 2 Samuel 24, quando ele diz assim, ó, eu não oferecerei ao meu Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Imagina, olha que frase. Eu acho tão tremendo. Davi tinha tudo para ganhar um terreno lá, uma coisa, tranquilamente, mas ele fala, não posso. Eu não posso dar alguma coisa para Deus que não me custe. Essa mentalidade de que eu estou andando com Deus num nível em que eu posso ser tocado por Ele e alguma coisa dele vai cobrar algo de mim, é uma espécie de mentalidade diferenciada e transformadora, porque não é um toma lá da cá, é uma certeza feliz de que eu nunca vou chegar a cobrir o que Ele já me deu, mas eu também não vou guardar o tempo todo uma relação onde só Ele me dá. Eu quero devolver alguma coisa em seu altar e para a sua glória. Isso significa que o cristão, olha bem para mim aqui, ó,
O cristão que entende que nenhuma conquista espiritual vem fácil, muda de mentalidade. Aí ele não fica mais no circo religioso que vende o tempo todo. Ele não vai mais na bolsa de valores da fé, ficciona Deus no pregão, enquanto ele rende, eu estou com ele. Parou de render o vaso. Não. A mentalidade de um cristão que entende que nenhuma conquista espiritual vem fácil é completamente diferente. O que significa que ele aprende a fazer novas leituras de si mesmo no mundo. Muda o jeito como ele serve a vida. Lembra do final do texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses? É assim que Deus em Cristo quer que vocês vivam nesse mundo. Ou seja, uma mentalidade nova. Vou dar um exemplo bem claro que você vai entender bem o que é isso. Uma irmã está passando numa rua nos Estados Unidos, aí para de frente de uma academia e tem uma faixa bem grande assim, ó. Você quer ser o quê? Baleia ou sereia? Ela vai para casa, parênteses, é uma época antes da internet. Amém? Fecha parênteses. Ela vai para casa, escreve uma carta e manda para a academia. E o dono da academia, lê a carta e a carta dizia assim, ó. Eu passei em frente à sua academia hoje e vi um desafio. Você quer ser o quê? Baleia ou sereia? Ela disse, aí eu comecei a pensar, porque eu sou cristã, e a minha cabeça é um pouco diferente da de vocês. Primeira coisa que eu entendi é que eu prefiro ser baleia e não sereia. Primeiro que a baleia existe, a sereia não. 1-0. Segundo, a baleia é um mamífero. Ela sabe bem quem ela é. Já a sereia tem sérios conflitos de identidade psicológica. Ela não sabe se ela é mulher ou peixe. É difícil viver assim. Metade da identidade pertence à terra, metade pertence ao mar. Onde é que ela cresce? Terceiro, quando a baleia aparece, todo mundo vai ver. É legal, é bonito. A gente tira foto. A sereia, se aparecer, todo mundo vaza. Que se ela cantar, mata. Eu prefiro ser baleia. Alguma irmã aqui quer ser baleia? Olha que maravilha, viu? Que benção, olha como muda, viu? Olha o clima. A nossa mentalidade como igreja faz releituras do mundo. Quando o mundo pensa que venceu, a gente entende que ele perdeu absurdamente. Mostre a uma pessoa que nunca leu a Bíblia, Cristo crucificado, ela jura que ele perdeu, só que ela não sabe que quando a última gota de sangue bateu no chão, aí que ele venceu. Porque aqui nós estamos debaixo das antilógicas da graça. Aqui a gente quando quer subir, desce, quando quer receber a gente doa, quando não é nada, aí é tudo. Se pensa que está fraco, é forte, porque o que impera aqui não é as lógicas do mundo. Aqui ainda vem cura, porque a gente entende que pertence a um outro reino, acima desses lugares estabelecidos aqui. Isso é ser igreja. A cura das emoções exige o pagamento de um preço. Só que não é como um peso, mas é como um sacrifício de amor. É um esforço contínuo que eu chamo de disciplinas espirituais. É mais ou menos assim, a gente não vive para sacrifício. É porque a gente faz da vida da gente um sacro ofício. A gente trabalha para a glória de Deus. Então muda tudo. Agora, olha que interessante. Se o exercício do corpo é importante, o das emoções é fundamental. A malhação da alma implica na dedicação ao chamado de Deus, gastar tempo de qualidade e vida de verdade. Isso só é possível quando a gente entende que o que está fazendo diferença na vida da gente não é o quanto a gente consegue ter um corpo grande e a cabeça pequena, a ética de dinossauro. Mas é o quanto a gente consegue aprender que estar aqui, em corpo, em presença, em tempo de qualidade, faz toda a diferença não só para nós, mas para quem convive com a gente. Lembre-se, a nossa cura enquanto igreja também acontece na experiência comunitária, juntos, uns com os outros, nos ajudando e nos abençoando. Lembre-se, se a nossa alma estiver faminta por Deus, com sede de amor por Deus, ela vai buscar o mais íntimo contato possível com o Pai para sempre, porque isso para ela não vai ser um problema, vai ser uma glória. Amém? Eu queria mostrar para vocês hoje, rapidamente, algumas das principais disciplinas espirituais que a gente tem que desenvolver para possíveis caminhos de cura. Eu tenho certeza que algumas vão te assustar muito, porque nós vivemos numa geração que não faz nem ideia de que isso existe. Por exemplo, oração, olha que tremendo. Imagina você esperou assim, disciplina espiritual, um negócio tremendo. Orações, é muito tremendo. É mais do que tremendo, porque isso aí são santas conversas. Tem uma diferença imensa entre o que a gente entende como oração no século XXI e o que de fato é oração a partir da Bíblia. Por mais estranho que pareça, as espiritualidades de igreja, os igrejeiros, transformaram a oração num troço tão chato que a gente não gosta de orar. Não é? Você já viu aqueles irmãos, por exemplo, que acham que orar é vencer a própria capacidade de falar palavras por minuto? Então ele introjeta uma espécie de síndrome de narrador de futebol e só para quando ele repete o que já disse. E aí desesperado no meio da oração ele fala, Senhor, fala comigo. Aí Deus fala, você não deixa. E o aquietai-vos? Não tem?
Quer ver? Eu peguei algumas frases para você entender. Por exemplo, Isaac da Síria escreveu assim, ó: não reduzas as tuas orações a meras palavras, mas antes faz da totalidade da tua vida uma oração a Deus. O meu objetivo hoje é que você entenda o que Paulo quer dizer quando diz orai sem cessar. Ou na tradução que eu trouxe, orai o tempo todo. Ou seja, a lógica é, faça a sua respiração ser uma oração. Esteja a vida inteira em estado de oração. O tempo todo com a mente ligada em Deus. Tem uma espécie de receitinha. Você mantém a cabeça no céu, o coração nas escrituras e os pés no chão. Desse modo você tem um link perfeito entre o que está acontecendo na glória e o que está acontecendo por dentro e o que você nunca se esquece de quem é: pó. Essa é a lembrança que a gente tem que fazer. Outra coisa, Robert Moore McCheyne escreveu assim, ó: aquilo que um homem é de joelhos perante Deus, isso é o que ele é, nem mais nem menos. Simples assim. Porque esse é o tipo de mentalidade que a gente tem que resgatar. Santas conversas com Deus. Quer ver? Só pensa, não responde não, só pensa. Como é que andam as tuas conversas com Deus? Como é que você conversa com Deus? Uma coisa que eu acho legal de algumas igrejas, tem umas igrejas que têm as liturgias diferentes, e como eu viajo muito, você não faz ideia do que eu já vejo. Tem igreja, por exemplo, que de vez em quando, do nada, o pastor fala assim: vamos fazer uma oração com o irmão fulano. Aí pega o irmão de surpresa. A primeira coisa que ele faz quando chega aqui é mudar de voz. Eu acho tão estranho. Imagina Deus lá em cima orando. E agora? Quem que eu vou ouvir? Porque o que subiu é um, o que falou é outro. Tipo um Frankenstein gospel. A gente muda de voz para falar com Deus, né? Impostação de voz. Eu estava lendo esses dias, estava numa livraria, aí estava lá o tema do livro: faça a oração que Deus ouve. Eu pensei, o difícil é achar uma que ele não ouve. A Bíblia diz que o ouvido dele não está gravado, né? Imagina, todo dia alguém inventa uma coisa diferente de oração. Tem gente, por exemplo, que pensa que Deus tem certo retardo mental. Então ele tem que dizer para Deus exatamente os milímetros, as coisas do jeito que é, senão Deus dá errado. Imagina. Tem gente, por exemplo, que acha que Deus tem sérios problemas de autoestima. Então na hora que ele começa na oração, ele lembra a Deus tudo aquilo que Deus nunca esqueceu o que é. Senhor, o Senhor disse lá na tua palavra, né? E prega para Deus meia hora antes de orar. Ai, como é legal a oração do crente. Aí a gente pensa: pastor, mas o importante é a gente orar assim. Não. Eu estou falando para líderes. É ou não é? Não dá para a gente continuar colocando nos irmãos uma mentalidade tão difícil do que seja oração. E sabe por que a gente passa isso? Porque a gente não faz. Quer ver uma coisa? Na Bíblia, a mentalidade de líder é: você precisa ser para fazer. Por exemplo, no exército do rei Saul, você não encontra nenhum matador de gigantes. Nenhum. Por quê? Porque Saul não era um. Agora vai no exército de Davi. Tem um monte, porque Davi era um. É preciso ser um líder para formar outro. Sabe quando é que você vai fazer os seus liderados orarem? Quando eles te virem orando. Esse é o grande problema. É preciso ser para fazer. Se tem uma coisa que não funciona na igreja, é alguém que finge, mas depois não é. Aqui, o engano não cresce, porque Deus não permite, Ele tira de sua casa. Essa é a grande verdade. Olha que coisa interessante, ó. Eu até coloquei aqui. Olha isso aqui. Oração não é negociação, é relacionamento, é bendita conversa. Só que grande parte do nosso modelo de oração estabelecido nas igrejas de hoje é negociação. Grande parte deles é até feitiço gospel. A gente tem que fazer negociação, faz daquele jeito, faz do outro, inventa, cria. A gente cria uma mandingazinha gospel, um abracadabra cristão para ver se funciona. Só que é importante lembrar que não é negociação, é relacionamento. Quando você pensar numa imagem do que seja oração, pensa na conversa à mesa. A troca de ideia, a conversa profunda, que deve fluir entre o que a gente come, intimidade profunda. Essa é a oração, porque ela vem de falas e escutas. Tudo está envolvido no processo. A verdadeira oração, ao mesmo tempo, ela é busca e produto da intimidade, numa espécie de relação de retroalimentação. A gente ora para buscar intimidade com Deus e essa intimidade leva a gente a orar cada vez mais. Deu para entender? É uma retroalimentação. Acontece isso aqui, ó. Seus joelhos te levarão mais longe que os seus pés. Você crê nisso? Seus joelhos te levarão mais longe que os seus pés. Eu li esses dias, não me lembro o nome do autor, um autor inglês, mas ele disse: a única distância genuína que dá para medir é a distância entre os seus joelhos e o altar de Deus. Olha que tremendo. Você se ajoelha e está do lado, porque é desse altar que vem essa transformação. Se alguém te perguntar um dia assim: por que o cristão tem que orar? A resposta é bem simples: porque Jesus orava, ponto. Foi o que ele mais fez. A oração, irmãos, ela é curativa, ela é possível caminho de cura. Por quê?
Porque as nossas emoções em frangalhos, em dor, em angústia, enquanto a gente fala, solta, deixa fluir, essa coisa é terapêutica, é profundamente saradora. É fundamental entender isso. Quando a oração é verdadeira, ela sempre terá o elemento da reverência, o abandono do orgulho, a confiança vigorosa de quem nós somos, ouvidos por Deus por isso, por estarmos falando com Ele. Lutero, por exemplo, dizia que a oração expressa essencialmente a nossa fé em Deus mediante uma subida do coração para Deus. Olha que tremendo que é isso. E é bom lembrar Lutero hoje, 31 de outubro, dia da reforma, não é? Olha que tremendo. Levar o coração até Deus, essa subida do coração a Deus é fundamental por isso. Até porque, gente, orar é muito mais do que falar para Deus, é falar com Deus. Essa figura aí é a figura do Pai, que se fala com Deus, que conversa com Ele. Aliás, para muita gente na igreja, falar de Deus como Pai ainda é um problema. Porque a gente sabe que, infelizmente, nossos pais não foram lá esses pais todos. Tem gente que teve um pai terrível, uma mãe complicada. E aí olhar para Deus como a projeção desse pai é mais complicado, é mais difícil. Isso leva tempo, isso não é de uma hora para outra. Isso leva tempo até para entender que esse nosso Deus como pai é o pai que todo pai deveria ter sido. É o pai maior, o pai central, aquele como estrutura da ideia de paternidade. Que é outro grande problema na concepção da mentalidade de hoje. Tem igreja que você vai, por exemplo, que pega o negócio da paternidade e transforma numa ideologia, mais perigoso ainda. Eu me lembro até de um irmão que encontrei no aeroporto, falando com ele sobre sermos ovelhas do rebanho do Senhor. Ele reclamou, não, eu não sou ovelha, eu sou filho. Falei, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Só que a gente faz aquela coisa ideológica chatíssima. Não tem o chato, xiita do crente? Faz isso. Ele consegue se impor nesse nível achando que a ideologia dele é suprema. Quando você se transforma, pega a paternidade de Deus, que é tão bonita, e transforma num clubinho dos exclusivistas da fé, você não tem uma família de Deus. Você tem filhos mimados do reino. E filhos mimados do reino nem Jesus quis e está na Bíblia. Eu acho tremendo quando Jesus em Lucas diz assim, ele olhou para os homens, é tão tremendo. Olhando para os homens dessa geração, eu perguntei assim, Jesus pergunta assim, a quem compararei os homens dessa geração? Olha a comparação que ele fez. São como meninos sentados nas praças brincando. É interessante. Jesus é Deus, está pregando aqui, tem um mundo inteiro para ganhar, ele para ver criança brincar. No dia que ele parou para ver as crianças brincarem, eles não brincaram. Eles estavam com birra. Eles estavam fazendo uma brincadeira judaica chamada do espelho. Você se levantava, fazia uma coisa engraçada, o outro tinha que sorrir. Fazia uma coisa triste, o outro tinha que chorar. Só que no dia que Jesus ficou olhando os meninos brincarem sobre o espelho na praça, os meninos faziam a brincadeira, os outros não riam, não choravam. Aí os meninos reclamam e dizem, não dá para brincar com vocês. Olha o que Jesus faz. Eu sou apaixonado por esse Jesus. Olha o que Jesus faz. Olha para um grupo de fariseus, especialistas da fé, os principais da religião, os donos do sagrado. Jesus olha para eles e diz assim, deixa eu ver com quem que eu vou comparar vocês. Vocês são meninos birrentos, enjoados da religião. Eu não gosto de brincar com vocês. Não tem graça. Olha que tremendo. Quem é que você é aqui hoje? A menina birrenta da religião ou a feliz criança do reino? Que corre para o pai com tanto amor e tanto desejo que ele para de pregar para te segurar no colo. Como é triste quando nos tornamos uma igreja de meninos birrentos da religião. Sabe aqueles birrentinhos de religião? Gente que chega, meu Deus, essa pessoa veio para cá tão pecadora na cidade. É meninozinho birrento da religião. Medo que tomem o brinquedinho dele. Como é bom ser a feliz criança do reino. C.S. Lewis escreveu assim, se você não gosta de aniversário infantil, criança de 5 anos, provavelmente você não vai para o céu. O reino de Deus é o reino das crianças. E o céu é lugar da felicidade extrema, perto dele. Há liberdade em você? Há alegria para fazer esse tipo de oração? Não é por acaso que Jesus tenha deixado uma oração tão bela para os seus discípulos e para nós. Pai Nosso. Aliás, o Pai Nosso, dá para fazer uma série só sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, você tem uma ideia? Ele abre com um desejo de Jesus. Olha que lindo. Lembra que eu falei da conversão do querer? O Pai Nosso nada mais é do que um querer, um desejo de Jesus. De quem que era o Pai? Não era dele? Só que os discípulos chegam para ele e falam, Senhor, ensina a gente a orar. Está aí um pedido maravilhoso. Quando os discípulos pediram para Jesus aumentar a fé, ele diminuiu. Não, um grão de mostarda está bom para vocês. Agora eles pedem, ensina a gente a orar, só que eles são judeus, eles oram desde que nascem. Judeu tem oração para tudo, até para colocar a mesa. O que eles estão pedindo não é uma oração a mais para enfiar no catálogo lotado de orações. O que eles estão pedindo é, Senhor, a gente viu o Senhor orar e é muito diferente. Ensina a gente a fazer do teu jeito. Aí Jesus abre assim, o Pai, sabe o Pai? Sei, é meu, não é? É. Só que eu quero e eu deixo vocês chamarem de nosso.
Quando vocês forem orar, pegue o Pai que é meu e diz assim: Pai Nosso, eu deixo. Até orar o Pai Nosso já é participar de um desejo de Deus. O Pai é nosso, é dele, mas ele deixou que a gente chamasse de nosso. Por isso que ele é o primogênito de muitos irmãos. E a gente se cumprimenta como irmãos aqui, ó, filhos do mesmo Pai, mesma fé, mesmo Senhor, na mesma palavra, indo para o mesmo céu. Aqui nesse lugar não é lugar da competição, é da celebração. A oração faz esse movimento. Até porque, gente, olha que interessante, a oração para Jesus sempre foi uma realidade constante, sempre, em todas as camadas, em todos os níveis. É comum a gente ver Jesus em oração. A intimidade com o Pai constantemente alimentada pelo exercício de santas conversas. Na crise emocional mais terrível de Jesus, que é o Getsemane, ele ora. Ele ora para tudo. Eu estava lendo esses dias um teólogo francês chamado François Varillon. O Varillon diz que tem vários motivos para Jesus não transformar as pedras em pães quando o diabo solicita. Mas um só eu já ficaria feliz, e eu concordo com o Varillon. Ele diz: Jesus não transforma pedras em pães, só porque ele não poderia pegar esse pão que ele transformou e dizer para Deus: obrigado, Pai, graças te dou. Não dá, esse foi ele que fez. Então ele não quer comer uma refeição pela qual não possa dar graças ao Pai. Olha que tremendo. Tudo que você tem aqui hoje é por graça do Pai. Tudo que você é por graça do Pai. Inclusive as crises, problemas, perrengues. Aqui eu estou falando do combo completo. Tudo aquilo que a gente tem, a glória e a tragédia, o sucesso e o fracasso, a beleza e a feiura que cabe na gente. Esse pacote completo que você tem e é para a glória de Deus, por graça de Deus, e está de pé porque Deus permite mais um dia. Então toda glória, toda honra e toda celebração tem que ser a Ele. Porque essas santas conversas não acabaram, porque Ele não quebrou o link até hoje. É bom demais saber disso. E como é bom saber que o texto bíblico vai dizer em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não é? É por isso que ele ainda incomoda, porque ele é o mesmo. Ele pregava as mensagens que a gente não quer, andava com gente que a gente não andava. Simples assim, ele ainda continua sendo esse Deus do incômodo. E como é bom saber disso. Interessante que eu estava olhando esses dias na Bíblia, o texto de Daniel, capítulo 6, verso 10, mostra o exercício da oração para Daniel. Mesmo distante da amada Jerusalém, Daniel trazia lá na alma uma sede pelo Deus dos seus pais e do seu país. Aí, o lugar é Babilônia, só que a gente encontra Daniel orando e o texto guarda dois detalhes maravilhosos. Um, as janelas abertas na direção de Jerusalém, e dois, a frase: 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, e a frase: como também antes costumava fazer. Olha que incrível. Você não vê Daniel em oração, em uma oração até sistematizada, de joelho 3 vezes ao dia, porque está com problema agora. Não. O texto faz questão de enfatizar, porque ele costumava fazer isso antes. Ele ora na direção de Jerusalém, não apenas por causa de um endeusamento do lugar, mas como um exercício de memória histórica. Eu estou em Babilônia, mas eu não sou daqui. A minha alma, meu lugar, meu sonho, é toda a projeção que vem de lá. Ou seja, a minha experiência tem memória, tem presença e tem futuro. Por isso eu oro, porque Deus a quem eu oro esteve comigo na memória, está comigo aqui hoje e estará comigo na manhã. Por isso eu oro em qualquer tempo. Aliás, isso acontece na ceia, né? Quando você está aqui na ceia, esse tempo se desmancha na frente da gente. Façam isso em memória de mim, passado. Examine-se a si mesmo, hoje, até que ele venha, amanhã. A mesa desmonta o tempo e bota todo e qualquer cristão diante daquele que é alfa e ômega, princípio e fim. Aqui é o lugar da gente. Santas conversas têm que acontecer quando a gente entende que Deus tem o que falar também para nós. Amém? Eu acho interessante quando Jesus chega em Mateus 6, provocação. Olha que interessante. Deus chega em Mateus 6 e fala: quando vocês forem orar, entra no seu quarto, porque o teu pai que te vê te recompensará. O que a gente pensa? Vê se eu estou errado. A gente pensa o crente indo lá devagarzinho, pedindo licença para as pessoas, entrando no quarto, fechando a porta e orando. É assim ou não é? Só que eu lembro os irmãos que Jesus está falando no primeiro século, numa Galileia, terra de pobre. Está aí uma coisa que pouca gente sabe: Jesus era pobre. Não é bom saber disso? Numa Galileia de pobre, que as casas não tinham mais do que um cômodo só. Jesus não está falando de um lugar geográfico, está falando de um estado de espírito, onde você fecha dentro de si e ora a Deus e conversa com Ele. Aí o detalhe tremendo, a provocação, é que Jesus diz assim, ó: quando você for orar, entra no teu quarto, porque o teu pai que te vê te recompensa. Só que se você vai entrar no quarto para orar, a lógica não seria o pai que te ouve? Não é? Só que vem Jesus e diz: o pai que te vê te recompensa. Ou seja, é pai. Pai sabe o filho malandro que tem.
Por isso que geralmente quando você ora, a resposta não tem nada a ver com o que você pediu. Você fala, Senhor, eu não pedi isso. É porque ele não está ouvindo, ele está vendo o que você precisa e a resposta dele tem a ver com o que você é, não com o que você imagina, ludibria e joga para fora. Deus sabe que a malandragem gospel consegue botar desculpas religiosas e teológicas tremendas. Então ele vê. E o que ele enxerga é a base de suas respostas. Por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente se perde tanto quando vai orar. Um pensador antigo dizia assim, Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade das expressões que você usa, mas à sinceridade e à devoção do coração. Sabe por quê? Olha que coisa interessante, A chave abre a porta não porque é dourada, mas porque se encaixa na fechadura. Corresponde ao segredo. Por isso quando alguém pergunta assim, pastor, existe oração certa, errada no caso? Não, existe o não orar. Esse é o erro maior. Às vezes a maior oração de todas é quando você não tem o que dizer. Simples assim. Quer ver? Eu me lembro quando eu estava no seminário ainda, fazendo a bacharel, a graduação, teologia, eu tive um professor, um angolano, que eu gostava muito, admirava muito ele, admiro ainda. E um dia a gente morava lá no seminário, um dia eu estou indo, sei lá, para o quarto, alguma coisa do tipo, encontro com ele no corredor. Aí ele fala, estou indo orar. Tinha uma sala de oração lá. A gente entrava naquela sala, uns bancos, e ficava ali orando. Ele falou, estou indo orar, quer ir orar comigo? Na hora eu pensei, agora eu vou aprender como é que ora, com esse professor, gênio, eu vou... Imagina, eu já ativei todo o meu modo pesquisador. Aí entramos, a primeira coisa que já me choca, porque eu era super crente, daqueles crentes que os crentes chamam de crente, eu achava que só era possível orar ajoelhado. E ele senta, já me quebrou ali, já achei ele não tão crente. Sentou, ele fechou os olhos, botou a mão aqui, eu já achei estranho também, esquisito, se ele fizer isso aqui eu vazo. Ele botou a mão aqui, fechou os olhos e ficou um tempão. E eu do lado ali, esperando ele orar para eu falar, saber como é que é. E ele fazia só assim, sim, Senhor, amém. E passou um tempão, aí ele levantou e saiu. Eu entrei numa crise, falei, não é possível. Aí passou uma semana eu em crise, sei lá quanto tempo, eu chamei ele um dia e perguntei, professor, aquele dia lá a gente foi orar, estava ali esperando uma oração, assim, para eu aprender. Ele falou, eu orei, você não orou não? Eu falei, eu nem sei o que eu fiz. Eu fiquei parado olhando para o senhor, esperando o teu retorno. O senhor não me ensinou, né? Ele falou para mim assim, sabe por que você consegue ouvir uma frase inteira que eu digo e entender? Eu falei, não, por quê? Porque entre as palavras tem uma pausa, chama-se silêncio. Ele falou, quando você vai orar, você vai falar um monte de coisa para Deus ou vai conversar com Ele? Eu falei, conversar, suponho que seja conversar. Ele falou, pois é, uma conversa é o quê? Como dizia Carlos Drummond de Andrade, o que é o diálogo? É você falar, vírgula, suportar o que o outro tem a dizer. Senão é monólogo e chato. Daquele dia em diante eu aprendi a valorizar o meu silêncio. Perguntaram para Teresa de Ávila, o que a senhora diz a Deus quando ora? Nada, eu só escuto. Fala para a senhora, nada, ele só me escuta. É uma troca de presenças, porque esse silêncio é mais profundo do que palavras falsas da religião. Apenas gaste tempo numa conversa que seja mais presença do que uma fala que não tem significado algum. Amém? Deu para entender até aqui? Se a gente quer realmente um poderoso caminho de cura, não dá para abrir mão da disciplina da oração. É por isso que Paulo vai dizer, orem sem cessar, o tempo todo. Façam da vida de vocês uma vida de oração. Isso significa que nos piores ou nos melhores momentos, a sua dinâmica de vida não vai se alterar. O que vai alterar é o motivo da oração. Ou você vai orar em gratidão, ou você vai orar esperando o momento da gratidão aparecer. Essa é a dinâmica da oração. Amém, gente? Está tudo bem aí com vocês? 2, olha que interessante, segundo caminho de cura aí, meditação nas escrituras, olha que tremendo, santas leituras, podia chamar de jantar, né? Lembra da metáfora bíblica, coma esse livro? É isso aí, a ideia bíblica é isso aí, se você está com uma fome espiritual monstruosa, significa que está comendo Bíblia. Quem se acha empanturrado, nunca comeu, essa é a grande certeza. Esse texto é um texto que sempre deve gerar em nós nutrição espiritual de alto nível. Tratamento espiritual sem Bíblia é mortal, porque sem a palavra a gente tem alívio, mas não tem cura. Muita gente passa por isso. Já viu aqueles irmãos que têm aquelas caixinhas da preguiça, quer dizer, da promessa? Não é? Você só tira bênção, é só milagres, está no pior, desobediente até medula, aí tira lá, meu filho, eu te abençoarei. Olha que bênção. Não. É outro nível de envolvimento com Deus quando se trata da relação espiritual
da meditação. Notem que eu não coloquei leitura das Escrituras, mas meditação. Meditação é uma coisa muito maior. Não tem a ver com sentar e fazer posição de lótus, muito pelo contrário. Meditação tem um sentido hebraico de comer, mastigar, sentir o gosto. É o exato oposto da murmuração, que é a mastigação daquilo que deveria ter esquecido. A ideia é tão tremenda. Olha que interessante, ó, quando a nossa busca pela cura não é alimentada pela palavra, não tem o selo das Escrituras, facilmente se torna misticismo exagerado, fé distorcida, um passo para a formulação das mais perigosas heresias. Ou seja, o crente que não tem base nas Escrituras, ele é a presa fácil do charlatão. Ele entra nisso aqui, ó, axologia. Não tem axólogos na igreja? Ele acha sempre tudo e nunca encontra o que não sabe o que procurar. Como diziam os filósofos antigos, quem não sabe o que procura não identifica o que acha. Há muita gente que não faz ideia do que está falando. Aí joga no texto bíblico. Já viu aqueles irmãos que dizem assim, está escrito lá em Crescentares, né? Heresiastes. Tem esses textos aí da NVA, nunca vi antes, não tem? Muita gente anda na axologia, porque não faz ideia da raiz, da razão, do estrutural que deve ser a Bíblia na nossa relação de fé. Não há esse alimentar-se da palavra. Então o que há? Há o grito, a substituição pela lógica da plástica, a performance. É quando a coisa aqui no púlpito tem que ficar maior do que aquilo que eu tenho para dar. Quanto menos Bíblia você tiver aqui, mais você vai precisar encher esse palco de um monte de coisa. É aqui que você vai mentir para os crentes da cara dura, você vai inventar os testemunhos, não tem? Dos evangelásticos, estica para dar a sensação de glória. Você já viu aquele... Irmão, fala a verdade. Você já escutou um testemunho de crente que o maior milagre é a gente acreditar? A cronologia nunca bate. O cara acabou de vir dos anéis de Saturno, no congresso intergaláctico. Né? O cara converteu Thanos. É um negócio de doido, irmão. Nunca funciona, nunca dá certo. É um negócio tão espetacular, tão... Aí quando o cara começa a olhar que você está fazendo conta, ele já começa... Não olha para mim com cara de delegado, não. Não é? Qual que é a lógica? É destruir os processos de pensamento. O maior crime que se comete numa igreja hoje é o crime de pensar. É interessante, né? Interessante que Descartes vai dizer, penso, logo existo. Tem um monte de crente que não pensa e existe, é estranho. Como é importante a gente relembrar que é possível ser uma igreja que pensa, uma igreja de gente inteligente. Você não precisa cometer suicídio intelectual para ser cristão. Dá para ser cristão e pensar no mais alto nível, porque o Espírito de Deus areja, potencializa, empodera a nossa mente, a capacidade da gente de pensar. Eu creio nisso. Falar sobre a importância da Bíblia para o cristão, na verdade, é dissertar sobre o óbvio. Já era para a gente saber disso, não é? Às vezes eu fui numa igreja, o pregador deu essa daqui, ó. Você já foi naquela igreja que o pregador fala, vire para o seu irmão do lado e fala alguma coisa? Você já foi? Pode falar, pastor, não vai olhar não, não é? Fala a verdade. Você já percebeu que quando o pregador fala, vire para o seu irmão e fala alguma coisa, você vira para ele, finge que falou, ele finge que ouviu? Aí ele dá um sorriso amarelo, porque ele finge que falou, você finge que ouviu, aí os dois fingindo viram para o pregador e fingem que obedeceram. E ele finge que vocês fizeram. Todo mundo unido num fingimento gospel. Imagina. Aí esses dias numa igreja que eu fui, pastor, o pregador falou desse jeito assim, ó, vire para o seu irmão e profetize. Na hora eu pensei, meu Deus, não é possível. Porque pensa comigo, olha o padrão bíblico, tem Deus que levanta seu povo, aí levanta um profeta, usa o profeta para falar ao seu povo. É assim ou não é na Bíblia? A dinâmica do profetismo bíblico, Deus que tem seu povo, levanta um profeta para falar para o seu povo, não é assim? Agora, se todo mundo é profeta, cadê o povo? A gente fez um milagre de sumir com o povo de Deus, só tem profeta. E é estranho que na Bíblia, quando um profeta profetizou outro profeta, deu morte. 1 Reis 13. Olha que loucura. E a gente tudo unido no ministério esquisito da mentira gospel. Porque é um lugar de egos massageados, coisa que as escrituras não farão. Eu tive um professor que dizia, sabe quando você vai ter certeza de que está lendo a Bíblia corretamente? Ele dizia na sala de aula, quando você sentir que ela te acertou com a força de um soco na boca do estômago. É quando o texto que você come é doce, mas desce amargo. Porque o compromisso da Bíblia não é com você, é com a verdade. E nós estamos vivendo uma igreja, no século XXI, no Brasil, onde parece que todo mundo é super. Tem igreja que eu vou que eu tenho a sensação de estar numa espécie de Liga da Justiça gospel. Só tem super-homem e Mulher Maravilha. Todo mundo é herói. Ninguém mais perde, ninguém mais erra, ninguém mais chora, ninguém mais vai na oração, ninguém precisa de mais nada. Por isso que se ama tanto que tira 915 fotos de si o dia inteiro. Aí a pergunta que eu faço é, onde está em Bíblia nessa espiritualidade?
Muita gente não faz ideia do que é amar a palavra e se dedicar a ela. Nós temos, eu vou ser gente boa essa noite, nós temos mais de 70%, 80% do público de igreja que nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez e ainda tem coragem de dizer que ela é a regra de fé e prática da igreja. Como? Se a gente não lê. Não tem aqueles crentes que ele lê só uma coisinha assim em Gênesis, aí lê Salmos, que é fantástico, de vez em quando um Provérbios, aí ama os evangelhos para brincar de gostar de Jesus, e vai uma piraçãozinha gospel lá em Apocalipse, um Blade divino, caçador de monstros. Termina assim, de vez em quando um profeta ou outro, porque ele lê a Bíblia como quem assiste série. Ele maratona um texto. Ele não faz ideia de que o texto bíblico não é um texto para ser lido como quem quer dominá-lo e controlá-lo, mas como quem precisa ser dominado por ele. É preciso ler a Bíblia como quem tem fome e sede. Essa é a ideia. Falar sobre a importância da Bíblia é despertar sobre o óbvio, é fazer um discurso absurdo. Olha o que eu escrevi, é dever de todo cristão, não somente estudar a Bíblia, mas acima de tudo, amá-la. Olha que interessante, ó. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia não deve ser uma espécie de livro de receitas da celestialidade. Ela deve servir como um manual de conduta do cristão, norteando a sua vida, inclusive emocional. Toda. Manual de conduta. Eu coloquei receitas da celestialidade exatamente por isso. Ainda tem gente, pasmem vocês o que eu vou dizer, isso aqui é uma verdade, parece uma anedota, mas é verdade. Uma irmã no Rio de Janeiro falou num programa de rádio, inclusive, que tinha a receita para as dores. Você está com a dor, está com, sei lá, um negócio lá, você toma chá de Salmo 91. A miserável falou na rádio. Você arranca a página da Bíblia, põe na água, toma e faz chá. Agora, haja Bíblia, irmão. Imagina a situação, haja Bíblia. Você lembra de uns tempos atrás aí que tinha um povo místico, esotérico, gospel, botava copo de água em cima da televisão, lembra? Duvido fazer isso com a TV LED. Um grande milagre é equilibrar o copo. A gente está numa geração que ainda tem esses problemas aqui, ó, porque não aprenderam de uma vez por todas que o texto bíblico não é uma receitinha de remédio. Não. A ideia do texto é conduta celestial do cristão. Se tem uma coisa que também é remédio para a emocionalidade, é o amar a palavra a ponto de nutrir-se dela. A nutrição espiritual não vem se não for pela palavra. É por isso que as igrejas que ainda têm saúde espiritual saudável, ainda são igrejas de púlpitos saudáveis, onde se pode pregar a palavra. Vocês sabiam que não é toda igreja, hoje, aliás, é bem menos, cada vez menor, o número de igrejas que tem esse tipo de culto, onde o tempo maior é da palavra? Sabiam disso? Ainda tem hoje uma série de igrejas cujos os lugares e o estabelecimento religioso já não permite esse tipo de linguagem aqui. É terrível. Spurgeon dizia o seguinte, o príncipe dos pregadores do século XIX, que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Olha que tremendo. Ou seja, esse princípio divino tem que ser bem claro na nossa vivência cristã. Nós não somos uma comunidade vivendo sob as suas próprias regras. Nós somos uma comunidade de Deus vivendo sobre as regras de Deus através da sua palavra. Isso é ser igreja. A pergunta que fica aqui, ó, é essa aqui, ó. Qual é o grau de importância que você tem dado para a Bíblia na sua vida? Porque sem a Bíblia, o desespero eclesiástico vai inventar outras palavras para substituírem a palavra. Qual é o grau de importância que você dá à Bíblia? E eu não estou dizendo de você levantar... vou dar um grau de importância agora que o pastor falou terça-feira. Aí levanta na quarta, lê um texto de manhã. Aí outro texto à tarde e outro à noite. Na quinta, só o de manhã que esquece o da tarde. E lê o da noite. Aí na sexta é só o de manhã, e no sábado não lembra mais. É assim que funciona quando o crente tenta fazer birra gospel. A ideia aqui é fazer com que esse texto, o texto bíblico, seja para você um companheiro de vida, de jornada, de caminhada. É comer o texto. Essa expressão é muito poderosa, comer o texto. A gente vive, irmãos, num dos piores tempos no sentido de confusão. É um tempo onde a gente carece do resgate da Bíblia como lâmpada para os pés. Lembra do Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Ou seja, quem tem Bíblia como bússola, lâmpada, diretriz, não se perde nas loucuras da sociedade contemporânea. Porque se a Bíblia for uma realidade diária na construção de fé, a gente vai ser cada dia mais moldado pela graça de Deus. Um povo que tem Bíblia no coração e na alma não se torna presa fácil de qualquer charlatão de púlpito. Jamais. Agora, olha interessante isso aqui, ó. A pessoa central da Bíblia é Cristo. Portanto, uma espiritualidade sem Bíblia, automaticamente, será uma espiritualidade sem Cristo. Veja como é sério o negócio. Quando você tira a Bíblia da sua espiritualidade, não fica só restando uma religião com um vácuo, mas uma religião sem a razão de ser. Perde Cristo do processo. Lutero, falando sobre esse assunto, fez uma excelente comparação. Olha o que ele disse. Da mesma forma como a gente vai até um berço só para encontrar um bebê,
a gente também vai para a Escritura só para encontrar Cristo. É verdade. Ele é o centro, é o foco. Martin Estey disse assim, a qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é a erudição, é a rendição, não é a perícia, é a disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus na leitura do texto. É permitir-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Até para comer do texto bíblico, como remédio da alma, tem que ser guiado por Deus. Agora, se a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é o nosso Criador, todas as fontes de cura da nossa alma têm que estar lá, porque lá é a revelação de Deus maior para mim e para a sua vida. Amém, irmãos? Tem gente que gasta um tempão com texto, vídeo, TikTok, essas coisas todas, e esquece do texto, centralizador, formador de tudo, que é a palavra de Deus. Gaste tempo com a Bíblia, ame a Bíblia. Isso fará de você cada vez mais profundo nesse alimento espiritual tão necessário para as nossas vidas. E a terceira, olha aí, jejum. Lembra dessa palavra? Você ainda lembra que isso existe? Jejum? Santas renúncias. Você já teve santas conversas, né? Santas meditações, santas renúncias. Interessante que jejum é uma palavra tão difícil hoje, ela praticamente some vamos dizer, das dinâmicas de igreja. Primeiro porque ela em si só, por si mesma, ela já traz o conceito de renúncia. Né? Não tem um jejum fácil. Tanto é que a gente inventa milhões de formas de lidar com o jejum. As grandes perguntas que os crentes fazem, pode isso, não pode aquilo, isso a metade, isso a outra metade. Jejum é tudo aquilo que mexe na sua renúncia, que dói. Se não doer, não é jejum. É só um exercíciozinho tosco de tentar mostrar uma santidade blasé que se coloca na vitrine para ser vendida. Para mim, nas minhas leituras, a melhor definição de jejum que eu encontrei foi a de John Piper. Jejum é fome. Fome de Deus. Simples assim. Jejum é fome de Deus. É uma das mais difíceis e controversas disciplinas espirituais, porque exige equilíbrio, cuidado e humildade. Ou seja, exige uma postura de fé no sentido de dizer, Senhor, tem coisas em mim que são donas demais do meu ser e eu tenho que sacrificar. Porque a única coisa que deve ser dona do meu ser é a tua vontade, é a tua palavra, é o teu amor. Amém, irmãos? Olha que interessante, tem um problema, é que quem jejuma para mostrar aos outros que é santo, destrói o próprio jejum e cai na idolatria do eu. Conhece alguém assim? Que até te cumprimenta de manhã, irmão, chega perto não, que hoje eu estou no monte. Já viu? Já viu aqueles irmãos que nem escova o dente? Vem amarelo, pálido, remela. Aí você fala, que isso, varão? É que eu sou santo, estou em jejum. Não tem? É que sumiu um pouco, mas eu me lembro, quando era garoto na igreja, tinha uns irmãos que chegavam assim com jeito de zumbi. Você falava, meu Deus, está doente, irmão? Não, estou em jejum, 3 dias. Gente querendo bater o recorde de Jesus, eu faço 42. Ele fez 40? 42. Para quê? Para mostrar que é santo. Você viu aqueles irmãos que, voltando lá na Bíblia, na leitura da Bíblia, eles fazem questão de dizer quantas vezes já leram? Eu li 412 vezes, 410 de joelho. Não precisava ter lido, porque não aprendeu. A mesma coisa acontece com o jejum. Se você faz jejum para mostrar para os irmãos que é santo, é melhor não fazer. Come, varão, come tudo, pizza, banco, o que vier. Quem faz para mostrar, não precisa fazer. Simples assim. Quem jejua só para obter alguma bênção, deturpa completamente o sentido e erra o alvo, porque transforma o jejum em moeda de troca. Jejum é encontro profundo com Deus, a ponto de dizer, Senhor, o que eu estou entregando para o Senhor aqui também tem parte da minha dor, também é aquilo que me machuca, também é aquilo que me fere. Não é só aquilo que eu estou fazendo para obter algo, mas estou fazendo porque já tive algo de ti. Olha que interessante, a gente vive num tempo que exige de nós isso aqui, santas pausas. Eu botei café porque eu gosto, você pode botar o que você quiser, laranja, chá, vai na paz. A questão é, faça a sua pausa. A gente precisa de santas pausas. É tão sério o negócio do descanso que na Bíblia é mandamento. Uma coisa que eu acho interessante é que Deus, na sua primeira ação, depois da criação lá no Gênesis, ele faz uma santificação do tempo. Nós fazemos santificação de lugares, o púlpito é sagrado, a mesa da minha casa, a cama, tal, templo. Deus não, Deus santifica o espaço, o tempo em si. Ele vai e diz assim, esse é o meu descanso, e descansou da obra que havia criado. Ou seja, o que é o jejum para nós no século 21? O jejum também é o descanso do consumo maluco da vida. Também é dar uma santa pausa para si mesmo. Ou seja, o jejum não tem apenas a ver com comida, mas com a totalidade da vida. Significa dar uma pausa para si mesmo na correria insana do existir.
Toda vez que você dá essa pausa, de algum modo, você faz um jejum da loucura que é o tempo todo consumir tudo e todos. A gente vive numa geração que não consome só coisas, consome gente. Você já viu gente que quando sai de perto de você se glorifica a Deus? Fala só para nós aqui. A gente está em casa, tudo família aqui. Não tem gente que quando sai de perto e fala, graças a Deus. Jejum de gente. Porque tem gente que parece que energiza a gente, não tem? Não tem vampirizações humanas? Por isso que até a gente tem que entender que às vezes a gente tem que se afastar para não pegar o tempo todo de todo mundo. Não tem? Esse tempo, eu acho tão bonito quando Jesus faz isso aqui, ó. Ele está lá no meio da pregação, o povo gosta tanto e vem para levá-lo o rei, ele dá uma tangente e vaza. Nunca mais houve na história alguém que fugiu de multidões. Jesus fugia. Quer ver? Lá em João capítulo 6, Jesus vai e multiplica os pães. Agora imagina comigo aqui, ó. Vocês são a multidão, aí eu estou aqui com Jesus, pego lá, olha que interessante. Os discípulos começam a olhar que Jesus está pregando e a hora está avançando. Os discípulos pensam, não vai acabar esse culto? Não, Senhor, é culto ao ar livre. Aí um dos discípulos, já malandro, falou, Senhor, eu dei uma volta aqui na região, não tem nenhum mercadinho aqui perto, não tem cantina, não tem nenhum japonês aqui para a gente comer, nada. Senhor, como é que a gente vai fazer com esse monte de gente aí, ó? Sabe o que eu acho tremendo? Jesus fala assim, ó, vocês é que tem que dar para eles o de comer. Imagina. Aí os discípulos começam, Senhor, complicado, já tem dinheiro, vai ser difícil aqui. De repente vem um garoto. É tão tremendo isso. O discípulo chega e fala assim, ó, tem um menino aqui, ó. Era o lanche do menino, gente. Os pãozinhos de nada, os peixezinhos, era lanche do garoto. Isso também é jejum. É interessante isso. Jesus está dizendo para os discípulos e para nós, se você estiver andando comigo, as tuas soluções têm que vir para todo mundo, não só para você. Não dá para você guardar para você. O que tem na tua bolsa tem que vir para a mesa. Senhor, mas é pouco, aí já é comigo. Só traz. Sabe essa hashtag só vai? É de Jesus. Só vai. O cara vai, coloca o negócio na mão dele, ele multiplica os pães. Agora imagina a multidão, graças a Deus, todo mundo sentado, comendo até se fartar, chega a sobrar, todo mundo pegando o que sobrou. Aí a Bíblia diz que Jesus passou para o outro lado, no outro dia a multidão foi inteira atrás. Olha a lógica de multidão. Lógica de Bolsa Família. Tem pão hoje, tem cesta básica amanhã. Cola no homem. Amanhã vem macarrão, vem açúcar. Vamos colar no homem. O homem está dando comida para todo mundo. Sabe o que Jesus faz? Prega um sermão daquele que ele nunca mais seria convidado para pregar na sua igreja. Nunca mais. Detona. O povo começa a dizer, essa palavra aí é dura. Vai embora, todo mundo. O povo via pão em Jesus, só não conseguia ver Jesus no pão. Começa todo mundo indo embora. De repente, vem os discípulos. Eu acho tão legal os discípulos. Assessoria de imprensa. Pedro já chega com os discípulos e fala, Senhor, o senhor percebeu que o senhor pregou um sermão errado aí? Esse sermão do senhor é de culto de doutrina, a gente está ao ar livre. Nós estamos com uma cruzada, milagre está acontecendo, o senhor está bombando. Amanhã já tem nota de repúdio na Folha de Jerusalém, da Palestina. Logo de manhã, a gente dá um jeito de melhorar a situação. Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, vocês também não querem ir? Pode ir embora. E eu não acredito que Jesus fez uma pergunta retórica. Acredito que ele estava dizendo, vocês não querem ir embora? Vaza, todo mundo. Aí Pedro, por isso que eu gosto de Pedro, irmãos. Eu sou fã de Pedro. Quando ele erra muito, mas quando acerta é na veia. Naquele dia Pedro olhou para ele e falou, Senhor, para quem iremos nós? A pergunta dele não é para onde. Para onde iremos nós? Para onde tem um monte de lugar. É para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha o que ele está dizendo, Senhor, eu não sei se eu entendi direito, mas pelo que eu entendi, não tem concorrente para o Senhor. Se tiver bom, eu fico. Se tiver ruim, eu fico. Se tiver rendendo, eu fico. Se não tiver rendendo, eu fico. Se tiver milagre, eu fico. Se não tiver milagre, eu fico. O que eu sei é, eu não consigo mais sair de perto do Senhor. Se tiver comida, se não tiver comida, eu fico aqui. Porque o Senhor é que define o lugar. Olha que maravilha que é isso. Até porque, gente, ó, jejum não é exercício gospel para ajudar a emagrecer. Tá vendo ali o obreiro ali, ó? É para engordar a alma, né? Ou seja, nunca se esqueça de que o jejum implica sacrifício, é um modo de educação da alma. Quando a gente jejua, a gente está dizendo para Deus que não é a necessidade que domina a nossa agenda, mas sim a vontade soberana do Pai exige sacrifício. Olha como é importante. Não é aquele irmão que fala assim, estou precisando emagrecer, vou aproveitar e vou jejuar aqui. Não. O negócio é mais... E tem, né? Algumas risadas nossas já entregam. Outra coisa, jejuar, olha que interessante, não é destruir a carne para fortalecer o espírito. Isso é gnosticismo gospel. Jejuar é saciar a fome que a gente tem de intimidade com Deus e imitar Jesus porque ele jejuava. O que tem de crente gnóstico, não tem? Ele chega para você e fala, tá vendo aqui, ó, meu joelho todo machucado? É que eu oro, varão. Ele tem aquela ideia de arrebentar o corpo para fortalecer a alma. Ele acha que ele é um Sansão da espiritualidade porque ele é um anêmico do corpo. Não é?
aquela coisa tem que mostrar. Eu lembro de um pastor que uma vez encontrou com outro pastor numa igreja e disse assim: pastor, vejo que o senhor é um grande homem de oração. Eu falei: é mesmo? Por quê? Pela ponta do seu sapato, toda a comida. Ele falou: não, irmão, não. É que isso aqui é porque não deu tempo de comprar outro, estou sem dinheiro. E um homem de Deus não se reconhece pelo sapato, mas pelo brilho dos olhos. Capacidade que ele tem de mostrar que ele saiu do quarto com Deus e ele perdeu a batalha. É sempre assim. Olha que interessante. Vou só colocar algumas coisas para a gente finalizar. Se eu não oro, minha alma vai parar na UTI. Amém, irmãos? Viu? Já tem almas na UTI. Se eu não oro, a minha alma vai parar na UTI. Não tem jeito. Como é que eu vou desenvolver saúde espiritual, emocional, física se eu não oro? É a oração que faz isso. Eu me lembro de um pastor, sabe aqueles pastores que eles fazem de tudo na igreja o tempo todo, não para nunca? Se ele está de férias, ele ainda fica mandando áudio? Não tem? Tem, que você já olhou. Ó, interessante, imagina esse pastor, um pastor desse, aí um dia ele está na igreja dele, aí travou a coluna, deu aquela travada na coluna, foi parar no hospital todo entrevado, de modo que não podia nem virar, todo cheio de coisa, olhando só para cima, tudo que ele vira o teto, não dá para virar a cabeça. E imagina um homem que não para nunca nessa situação. Desesperado, ele falou para a esposa: faz um hall de membros, tem quantos membros aí? 200 e tantos membros. Faz lá o hall de membros, um por um, imprime e coloca aqui com um durex, eu quero orar por um, enquanto eu estiver aqui. E ficou uma semana orando. Sarou, destravou a coluna. No dia que ele está se arrumando para ir embora, sentado sozinho no quarto, lá no hospital, ele ora: Senhor, tremendo que foi esse tempo aqui, hein, Senhor? Passei um tempo aqui orando, senti tua presença como nunca. Olha, Senhor, se eu não tivesse tanto trabalho para fazer, eu fazia isso mais vezes, orar assim. E ele disse que Deus falou o coração dele na hora. E quem te disse que você tem algum tempo? Se eu apenas retirar o tempo que você tem, você nem existe mais. A igreja continua igreja porque ela não é sua, ela é minha. Esse tempo aqui não é porque você orou, porque você está parado. Você orou porque eu trouxe você aqui para você lembrar que o mundo continua mundo, mesmo que você não esteja lá. Se eu não oro, minha alma vai parar na UTI. Outra coisa, se eu não medito nas Escrituras, minha intimidade com Deus corre o sério risco de se tornar intimidade com outro Deus, eu mesmo. E aí é um problema, porque está aí um Deus que promete, mas não cumpre. O eu mesmo, o Deus que olha só para si. Irmão, se tem uma coisa complicada é lidar com esse ser humano aqui de dentro. Esse homem de dentro é o problema. Tem uma placa num hospital na Índia que diz assim, ó, nesse hospital, 4 frases. A primeira frase: nesse hospital um homem foi picado por um escorpião, recebeu tratamento em casa. Segunda frase: nesse hospital um homem foi picado por uma serpente venenosa, recebeu tratamento em casa. Terceira frase: nesse hospital um homem foi mordido por um cachorro louco, recebeu tratamento, está em casa. Última frase: nesse hospital um homem que foi mordido por outro homem, 2 pontos, está inconsciente, em breve morrerá. Só quem já foi alvo de falatórios de igreja sabe o que eu estou falando. Não é? Lembra do pegarão nas serpentes? Quando você pega na mão de um falso, é isso que você faz, imagina. Tem sempre alguma coisa muito doída e perigosa aqui dentro. Então, ser esse de dentro, o Deus da minha espiritualidade, é um risco sério demais para se viver. Quando você medita nas Escrituras, isso é quebrado, porque você consegue perceber, por exemplo, a bênção que é pertencer a uma comunidade, você consegue ser ministrado pela graça de Deus, e você sabe exatamente que deve carregar a sua cruz todo dia e renunciar para permanecer salvo para a glória de Deus. Amém? Olha isso aqui, ó. Se eu não jejuo, a minha alma respira por aparelhos. Olha lá, ó, celular, iPad, televisão. Não é? Se eu não jejuo, a minha alma respira por aparelhos, TikTok, né? É por aparelhos. A gente passa o dia inteiro ali, ó, tentando se conectar e desconectar da vida. Olha como é complicado. Tem crente, por exemplo, que está lendo o livro e tem lá ACDC. Ele pensa antes do celular, depois do celular. A vida dele virou esse momento, essa loucura, essa doideira o tempo todo. Então, presta atenção nisso aqui, ó. Se eu quiser fortalecer a minha alma, eu tenho que fazer os exercícios espirituais adequados. E eu coloquei essa menina por quê? Quanto antes, melhor. O que significa também que você pode ser a pessoa mais idosa da igreja. Quando você investe na alma, você volta a ser criança feliz do reino. Porque Deus está curando e trabalhando em você. Sempre o melhor. Lembra da frase de Paulo? O melhor do melhor do melhor o tempo todo. E olha que coisa tremenda. Presta atenção nisso aqui, ó. Se eu quero trilhar os caminhos de cura emocional, eu preciso de disciplina. Não é fácil, mas é transformador. Tem um caminho, e esse caminho assim, ó, como diz Edith Eva Eger, ninguém se cura em linha reta. Tem um processo, tem uma série de curas. Curvas, em cada curva dessa a gente chega em algum lugar. Eu li recentemente uma poesia, o escritor dizia assim, ó,
eu sou o rio. E de repente eu estou descendo com toda a ferocidade que o rio tem, passando por cima de tudo, contornando, fazendo curvas e descendo. De repente eu, como o rio descendo, olho lá embaixo e eu tremo de medo porque eu vejo o oceano. E rio não tem ré, não pode voltar. A única coisa que eu faço é, me domino pelo medo e penso, eu vou morrer. Quando eu cair no mar, eu deixo de ser rio para sempre, nunca mais. Só que como não tem como voltar, eu sigo. Até que eu desemboco no meio do mar e descubro, para minha alegria, que não se trata de desaparecer e morrer. Trata-se de tornar-se oceano. Eu ganho outra nomenclatura e ganho uma amplitude muito maior. É o que acontece quando a gente tem a alma curada pelo reino de Deus. A gente vira oceano. Quer ver? Aqueles pregadores mais antigos costumavam chegar e dizer para a gente assim, olha, lembra de Ezequiel 47? Quando eu entro no rio, aí a água dá nos joelhos, tornozelos, e vai subindo, dá até uma taquicardinha, quem não sabe nadar na igreja, não é? E aí vai entrando, e sentindo, e o irmão diz para você, entra no rio de Deus, mergulha no rio de Deus. Esquece que Jesus em João 7 diz assim, ó, quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, para quem está em Cristo, você não precisa ir no rio, você é o rio. Porque essas águas de Deus agora correm dentro de você. Então você convida qualquer sedento, venha, porque o que eu tenho aqui dá para mim e para você, a experiência comunitária da nossa fé. Olha que tremendo. Quando a alma consegue pegar o ritmo das disciplinas espirituais, os resultados acontecem. Nos tornamos mais solícitos, mais amorosos, mais dedicados, mais simples, mais felizes, mais equilibrados, mais piedosos e aí sim, santos. Por isso que a gente carece urgentemente de uma santa mudança de hábito. Como dizia Paulo aos Efésios 4, 22 e 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. A igreja que nós somos só será a igreja de Deus e de gente curada quando a gente aprender a conversar com Deus, comer o que Deus põe na mesa e ter fome única e exclusivamente de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você e eu queria que nessa oração você fizesse um momento de gratidão. Pode ser, irmãos? Você tem alguma coisa para agradecer a Deus? O simples fato de você piscar já dá para agradecer a Deus, né? Está lubrificando a córnea, então você não fica cego. Olha que maravilha. Já é uma benção. O fato da gente estar vivo aqui já é uma benção. Quem estiver aqui e for casado é uma benção. Encontrou alguém para amar e alguém que te ama. Olha que maravilha. Passou dos 10 anos de casamento, é mais benção ainda. A pessoa te suporta do jeito que você é. Se você está aqui hoje, vivendo, você tem motivo para agradecer. Chega a ser estranho dizer para pessoas na igreja, vivam. É porque a gente se acostuma com pequenas mortes ao longo do tempo. A morte não te leva só quando você deita. Ela te leva quando você perde o gosto da vida. Tudo fica sem graça. Queria que você orasse essa noite em gratidão a Deus. Pode ser? Obrigado, Senhor. Obrigado por esses dias, por essa oportunidade tão maravilhosa, tão grandiosa que a gente teve, de passar todas essas terças-feiras aqui, pensando sobre a Tua palavra, refletindo sobre as doenças emocionais e saindo daqui, Senhor, um pouco mais cheios da Tua presença. O que eu quero te pedir aqui essa noite é que abençoe cada um que está aqui com essa memória feliz e abençoada. Memória que produz gratidão, a memória do coração. Que a gente saia daqui hoje, Senhor, dispostos a viver a novidade de vida no Teu nome. Obrigado por cada homem e cada mulher aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe ao longo dessas semanas. Que Deus te abençoe no seu dia a dia. Mas olha, escute o que eu vou dizer a você. Se você só ouviu tudo que eu falei até aqui, assistir depois aí que disponibiliza, e deixar isso no hall de mensagens que você ouviu, vai ficar difícil. Agora, se tiver coragem de pegar essa coisa e levar para a vida, aí você vai experimentar transformações nunca imaginadas. Amém, irmãos?